Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria hoje conduza você a esse caminho de Jesus. Que você possa hoje, como cristão renovado no Espírito Santo, buscar esse Jesus e trazê-lo tanto para você quanto para a sua família. Porque foi o que a santa de hoje mostrou na sua história. Mas hoje, mais do que tudo, somos chamados pela Igreja, pelo exemplo de santidade desta santa, a obediência a Deus. Se formos pararmos para olhar, o pecado entrou no mundo pela desobediência. Falar para vocês que a obediência a Deus é fácil ser seguida? Não. Mas essa santa de hoje nos mostra que ela trabalhou a vida inteira para dar esta obediência a Deus. Seu legado foi a obediência. Obediência a seguir e a fazer aquilo que era a vontade do Senhor na vida dela. Santa Gemma Galgani, que é uma santa italiana, grande mística, que teremos um curso dela esse ano, ela falava como esta santa: Senhor, eu não te pediria nada se não fosses onipotente, mas que contudo se faça a tua vontade, não a minha. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sabe de tudo e por tudo como vivemos e o que nós merecemos. A graça que nós necessitamos, porque às vezes a gente acha que só uma graça é necessária para a gente. Mas Deus, que é soberano e onipotente, sabe o que é melhor para mim e para você. E não é fácil. Maria também é um grande exemplo de obediência. Obediência no seu servir, que obedeceu à vontade de Deus até aquela cruz. Foi fácil? Não. Porque esta obediência a Deus tem que ser trabalhada dia após dia. Os santos, meus irmãos, todos, se quiseram ser santos, tiveram que trabalhar na obediência. Porque é o primeiro pecado que aconteceu no mundo, foi a desobediência de Adão e Eva. Que o Satanás colocou, o demônio Lúcifer, brotou no coração de Eva, que passou para Adão. Essa desobediência que é você simplesmente fugir e não querer esta graça de Deus que é infundida nos nossos corações. É preciso hoje, nós como cristãos, buscar esta obediência e na nossa oração falar assim, rezarmos, falar assim, como Santa Gemma, essa santa pedia: Senhor, eu não te pediria se você não fosse onipotente, mas que seja feito acima de tudo a sua vontade, não a minha, porque o Senhor tudo sabe e me conheces, sabe do que eu preciso e sabe no que eu preciso mudar. Olha que oração linda para nós fazermos, nós cristãos, que precisamos desta obediência, porque Deus age na humildade e escolhe os pequenos. E assim os pequenos devem obedecer tudo à vontade de Deus. No nosso sofrimento, no nosso dia a dia, precisamos ter o olhar de ver a Cristo e viver esta obediência ao fazer a vontade de Cristo na nossa casa, na nossa família. A santa de hoje sofreu muito nessa questão familiar, de querer seguir a Deus
Mas por vontade da família, a família não deixava. Mas ela não seguia a família, não seguia este mundo. Tinha obediência a Deus, principalmente a Deus, tinha essa obediência. E como filha que amava Deus, ela obedecia e ia em missão. Não tinha quem o impedisse, família. Tanto que essa santa de hoje, que celebramos, trouxe esse Jesus e esta graça do Espírito Santo para a sua família. E assim, ela se santificou e santificou sua família. E deixou esse legado tão importante, que é você fazer a vontade de Deus e obedecê-lo de todo o coração. Porque Ele sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Ele sabe o que é bom e precioso para a nossa vida. Se nós hoje, como cristãos e cristãs que somos, renovados no Espírito Santo, porque é nos dado a cada dia, nós precisamos obedecer a este Deus e a tudo servi-lo de total coração. Não é fácil, é uma obra de, como essa santa falava, meus irmãos, e obedecer a Deus é uma obra de cada dia você querer e obedecer a Ele é uma obra de amor. E assim todos os santos viveram esta vida de obediência a Deus. E assim se santificaram, porque assim eles fizeram de total coração aquilo que Deus preparou para a vida deles, e assim eles se santificaram. Dizer que a vida dos santos foram fáceis? Não. Mas com a graça do Espírito Santo e com a graça de Deus, foram obedientes até a morte, com a confiança de Cristo. E assim nós, eu e você, poderemos hoje obedecer a Cristo com todo o coração? Somos filhos obedientes a este Pai que nos ama? Vamos hoje pedir a este Deus essa obediência, para assim Ele, que é nosso Pai, cuida de nós, fazer de total confiança a vontade dEle na nossa vida. Essa santa que hoje é com grande alegria que celebramos, essa santa da obediência, que nos ensina essa virtude, porque a cada dia santos nos ensinam virtudes preciosas para a nossa fé, que nos ajudam no dia a dia. Preste bem atenção, que a cada dia nós aprendemos uma virtude preciosa para nosso crescimento na santidade. Hoje nós aprendemos esta obediência de fazer a vontade de Deus. Ela foi a primeira norte-americana a ser canonizada em 1975 pelo Papa Paulo IV. O nome dela é Santa Elizabeth Bailey Selton. Santa Elizabeth Ana Bailey Selton. Essa santa que teve uma família católica, não católica. Sua família só tinha nome de católico, mas não servia a Deus. Sua mãe era uma dona de casa que só falava que era católica, mas não ensinou nada de prodigioso para Santa Elizabeth. Seu pai era um médico muito famoso na sua cidade dos Estados Unidos, que vivia tarefado, também colocando o nome de católico, mas não servia, seguia ao mundo. E assim acontece que a mãe de Elizabeth falece. Seu pai se casa com uma mulher que faria Elizabeth sofrer muito. Mas, quando Deus manda sua graça e nós obedecemos com total coração, que foi o que Santa Elizabeth fez, ela encontrava refúgio na palavra, na oração e na penitência. E de tudo ela fazia para sempre obedecer a Cristo de todo o coração. Quando mais jovem, casou-se com um homem e teve vários filhos. E assim, meus irmãos, ela tem que se mudar pois seu esposo estava doente, quase à beira da morte,
e para tentar salvar ele, sai do norte dos Estados Unidos e vai para a Itália. Mas, nesta viagem, seu marido falece. E assim, viúva, com seus filhos, teve que se mudar para a casa dos seus parentes, novamente para os Estados Unidos. E assim, lá, uma família também colocada só o nome de cristão, mas que não tinha fundamento, não queria saber de Deus, então isso não é cristão. Mas ela, sempre com a coragem do Espírito Santo sobre obedecer a Deus e a servir de todo o coração, buscava trazer a seus filhos este ardor missionário de Deus, trazer esse Espírito Santo. Sempre ensinou a seus filhos a ter a sua obediência a Cristo. E assim, meus irmãos, sua família muitas vezes não deixou que ela servisse na igreja. Mas ela sempre disse: não obedeço ninguém aqui neste mundo. Obedeço a Deus, o meu Criador, e por ordem dele servirei com coração. E assim ela ia e servia a igreja. Muitas vezes ela foi perseguida pela própria família. Veja, pessoas que se igualavam a cristãos fervorosos, sendo que não eram, perseguia aquele que servia de total coração. Veja se não é obra do demônio, querer nos afastar da presença de Deus, que Ele nos dá a cada momento, e assim, na mentira, viver um catolicismo falso, e assim querer tirar aquela pessoa que serve de total coração. Veja se não é uma coisa atual também. E assim, vamos chamar de heresistas esses católicos da sua família, da família de Elizabeth, que não servia a Deus. Queria tirar ela de todo aquele trabalhar para Cristo. Mas ela, meus irmãos, com toda obediência a Deus, soube integrar a sua vida. E nesse entregar a sua vida a Deus, enchida do Espírito Santo, trouxe a seus filhos, a seus familiares o Espírito Santo. Tanto que assim, ela, com a autoridade que ela pediu aos bispos e ao Papa, forma a congregação das Irmãs de São José. São José que nos mostra um exemplo também luminoso de obediência à vontade de Deus. Justamente por isso ela escolheu a congregação das Irmãs de São José, que até hoje dá frutos, que cuida de crianças, ensina-las o dogma da obediência e do amor a Deus. E assim ela quis converter os corações das crianças puras, porque elas tinham corações abertos para escutar a voz de Deus. E assim Elizabeth, com apenas 47 anos, morre. Morre, mas entra no céu com sua glória, por ter obedecido a vontade de Deus na sua vida e mostrado como é obedecer a Cristo no seu dia a dia. Deus não precisa de coisas grandiosas para mostrar a Deus total amor, mas é nas coisas pequenas e humildes que Deus nos ama, porque Ele é humilde. Deus faz as coisas na humildade, em tudo. E assim Santa Elizabeth nos mostra que é precioso esta obediência a Cristo e a servir a Ele de todo o coração. Vamos hoje, como católicos, servir a esse Deus de total coração e ter essa lumidade de Deus na nossa vida. Se servimos a Ele de total coração, nós então nos santificamos. Que nós, hoje, tenhamos esta obediência em Cristo. Que Cristo Jesus nos mostre como podemos obedecer a Ele e no nosso dia a dia, no nosso momento ordinário, fazer a vontade dEle. Que na sua oração e na sua penitência, que como Santa Elizabeth, encontrava esse refúgio na oração, na leitura da palavra de Deus, que você encontre hoje na sua casa. E faça como ela. Não fique só para você, traga para a sua família, para modificar a sua família também. Porque ela não queria só ela se santificar e ter essa graça do céu, mas ela queria que toda a família dela se santificasse.
Mesmo que ela não visse mudança, ela sempre trouxe o Espírito Santo para dentro da casa dela. Que nós hoje, cristãos, vendo o exemplo de mais essa santa, possamos trazer esse Deus para o nosso coração e para a nossa família e nossa casa. Obedecer à vontade de Deus muitas vezes não é fácil, mas é um caminho que nós precisamos percorrer com a virtude da obediência. Que Deus hoje, Santa Elizabeth, Ana, Bailey, Selton, possa nos abençoar. Maria Santíssima, exemplo e modelo de obediência à vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siga hoje nesse caminho desta bondade de Deus e sempre obedeça a esse Deus que te ama. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do